No vídeo de hoje vamos falar sobre como será provavelmente o mercado no início dessa semana. Será que o bear market realmente acabou? Vamos falar sobre bolsa nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Bitcoin, mercado financeiro e por aí vai. Se você curte o conteúdo do canal, então já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e vamos dar uma olhada nos principais indicadores dos mercados futuros que já abriram aqui os mercados futuros. Nos Estados Unidos, a gente tem uma leve alta nas bolsas, com uma atenção aqui para as bolsas de tecnologia, que vem subindo um pouco mais rápido aqui. Também foram as bolsas que tiveram a maior queda nas últimas semanas, nos últimos dias. A gente tem o VIX, o VIX, o índice de volatilidade nos Estados Unidos caindo também, então uma redução no VIX, que pode demonstrar uma certa recuperação na bolsa, e as bolsas no mundo inteiro também subindo, algumas de forma mais intensa, outras com uma queda, aliás, com um aumento um pouco mais singelo aqui. Então, as bolsas vêm se valorizando no mercado futuro e a volatilidade vem caindo. Já falamos sobre algumas notícias aí de pausa nas tarifas por parte do Trump. Falamos também na questão da eliminação de alguns produtos nas tarifas da China. Então, pode ser que os países estejam se encaminhando para um acordo, mas o fato é que o mercado está se comportando bem agora com uma leve alta. E vamos falar também sobre os riscos antes de acabar esse vídeo. Bom, Bitcoin então, Bitcoin é um mercado que fica aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, vem subindo um pouco aí nos últimos dias, então está sendo cotado próximo de 85 mil dólares, e até poucos dias atrás estava sendo cotado abaixo dos 80 mil dólares, em 70 e poucos mil dólares, então um aumento de preço aí, o preço vem subindo, e o que a gente vê é que o preço do Bitcoin vem antecipando um pouco o preço das bolsas. Geralmente, quando o Bitcoin sobe, tudo sobe, o Bitcoin acaba subindo ou descendo um pouco mais rápido, justamente pela questão da liquidez, pela questão da volatilidade do Bitcoin, que é operado aí, inclusive nos finais de semana, então, mesmo quando a bolsa não está aberta, e ele vem se recuperando aí da última queda recente. Como é que está o Maior Múltiplo, a média móvel aí do Bitcoin? Aí, então, ainda abaixo de 1, o que historicamente é um bom patamar de compra para quem fez posições aí abaixo de 1 no Maior Múltiplo. Lembrando que nada disso é uma dica de investimentos, mas estamos trazendo apenas aqui alguns indicadores, algumas ferramentas para vocês analisarem e tomarem a própria decisão aí, fazerem a própria análise. Bom, então, abaixo de 1 no Maior Multiple, geralmente quando esse indicador passa de 1,5, é sinal de que o preço está um pouco esticado, quando passa de 2, é sinal de que está muito esticado, e agora temos 0,97, então abaixo de 1, que é historicamente um valor um pouco mais baixo para esse indicador, mostrando que em relação à média móvel, ao passado aqui, o preço está um pouco abaixo da média. Aqui no índice de medo e ganância, ainda temos medo no mercado, mas saímos de um patamar de medo extremo. Então, está variando ainda um pouco. E lembrando que geralmente quem comprou quando o mercado estava com medo, comprou com preço mais acessível, com preço melhor do que quando o mercado estava ganancioso. Ainda estamos com medo, mas saindo então de uma situação de medo extremo. Aqui uma notícia interessante da Livecoins que diz que uma baleia abriu uma posição comprada aí em 40 vezes de Bitcoin e chamou atenção agora nesse final de semana. Então, algumas posições maiores estão sendo feitas no Bitcoin, a demanda aí por Bitcoin está aumentando e o preço também aumentou durante o final de semana, com a expectativa de melhora nas bolsas no mundo inteiro, na economia global, com a pausa nas tarifas e com algumas potenciais exclusões de itens aí por parte das tarifas dos Estados Unidos na China. Então, é o que estamos vendo aí, algumas baleias se posicionando recentemente. Aqui uma notícia interessante do FMI, que basicamente reconheceu o Bitcoin como um ativo que não representa dívida. Então, por exemplo, imóveis, ouro, são ativos que não representam dívida, e o FMI estaria incluindo o Bitcoin nessa classe de ativos, o que é interessante. Então, basicamente, a economia normal se curvando aí a quase que inevitabilidade do Bitcoin. Temos cada vez mais empresas, países e instituições aí considerando o Bitcoin como uma possibilidade, como uma oportunidade tecnológica.
E então, mercado bastante otimista, provavelmente vamos começar a semana de forma relativamente tranquila, mas é importante lembrar que estamos com bastante volatilidade e temos um grande problema estrutural nos Estados Unidos e no mundo, que é a questão da dívida que ainda não foi resolvida, então a dívida é crescente aí nos Estados Unidos e o que a gente pode estar vendo é uma correção, a famosa correção que pode anteceder uma nova queda ou não. Enfim, pode ser que sim, o Banco Central comece a baixar taxa de juros, imprimir dinheiro novamente e essa dívida continua aumentando, o que faria com que o problema que a gente viu agora fosse empurrado mais para frente, não deixasse de existir, mas fosse empurrado mais para frente. Mas o que estamos vendo então no mais curto prazo para o início da semana, pelo menos nos mercados futuros, é uma melhora gradual aí nos índices, um crescimento gradual, Bitcoin também com o mesmo comportamento e algumas baleias fazendo posição em meio a um patamar de compra historicamente interessante do ponto de vista das médias móveis e dos índices de medo e ganância e alguns outros indicadores como o Stock to Flow e por aí vai. Então, basicamente, resumo da semana aí é o que eu espero ver pelo menos nos primeiros dias e vou mantendo vocês atualizados. Então, se você quer ficar atualizado sobre as notícias do mercado financeiro, economia, Bitcoin, ouro e dólar e outros ativos, se inscreva aqui no canal, clique no sininho, fique à vontade na seção dos comentários, deixe seu like e vejo vocês então amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.